Jeremias, capítulo 4. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. E se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando, e jurarás, vive o Senhor na verdade, no juízo e na justiça, e nele se bendirão as nações, e nele se gloriarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém: preparai para vós o campo de lavoura, e não semieis entre espinhos. Circuncidai-vos ao Senhor, e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que o meu furor não venha a sair como fogo, e arda de modo que não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Anunciai em Judá, e fazei ouvir em Jerusalém, dizei, tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo, ajuntai-vos, e entremos nas cidades fortificadas, arvorai a bandeira rumo a Sião, fugi, não vos detenhais, porque eu trago do norte o mal, e uma grande destruição. Já um leão subiu da sua ramada, e um destruidor dos gentios, ele já partiu, e saiu do seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas, e ninguém habite nelas. Por isso cingi-vos de sacos, lamentai e uivai, porque o ardor da ira do Senhor não se desviou de nós. E sucederá naquele tempo, diz o Senhor, que se desfará o coração do rei e o coração dos príncipes, e os sacerdotes pasmarão e os profetas se maravilharão. Então disse eu, Senhor Deus, verdadeiramente enganaste grandemente a este povo, e a Jerusalém, dizendo, tereis paz, pois a espada penetra-lhe até a alma. Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém, um vento seco das alturas do deserto veio ao caminho da filha do meu povo, não para parejar, nem para limpar, mas um vento mais veemente virá da minha parte. Agora também eu pronunciarei juízos contra eles. Eis que virá subindo como nuvens, e os seus carros como a tormenta. Os seus cavalos serão mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, que somos assolados. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salvas. Até quando permanecerão no meio de ti os pensamentos da tua iniquidade? Porque uma voz anuncia desde Dan, e faz ouvir a calamidade desde o monte de Efraim. Lembrai isso às nações. Fazei ouvir contra Jerusalém, que vigias, vem de uma terra remota, e levantarão a sua voz contra as cidades de Judá. Como os guardas de um campo estão contra ela ao redor, porquanto ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. O teu caminho e as tuas obras te fizeram estas coisas. Esta é a tua maldade, e amargosa é, que te chega até ao coração. Entranhas minhas, estou com dores no meu coração, o meu coração se agita em mim. Não posso me calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra. Destruição sobre destruição se apregoa, porque já toda a terra está destruída. De repente foram destruídas as minhas tendas e as minhas cortinas no momento. Até quando verei a bandeira e ouvirei a voz da trombeta? Deveras o meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nécios e não entendidos. São sábios para fazer mal, mas não sabem fazer o bem. Observei a terra, e eis que era sem forma e vazia, também os céus, e não tinham a sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei, e eis que não havia homem algum, e todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Porque assim diz o Senhor,
Toda essa terra será assolada, de todo, porém não a consumirei. Por isso lamentará a terra, e os céus em cima se enegrecerão. Porquanto assim eu disse, assim eu propus, e não me arrependi, nem me desviarei disso. Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros fugiram todas as cidades. Entraram pelas matas e treparam pelos penhascos. Todas as cidades ficaram abandonadas e já ninguém habita nelas. Agora, pois, que farás, ó assolada? Ainda que te vistas de carmesim, ainda que te adornes com enfeites de ouro, ainda que te pintes em volta dos teus olhos, em vão te farias bela. Os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. Porquanto ouço uma voz como a de uma mulher que está de parto, uma angústia como a de que está com dores de parto do primeiro filho, a voz da filha de Sião, ofegante, que estende as suas mãos, dizendo: ó, ai de mim agora, porque já a minha alma desmaia por causa dos assassinos. Capítulo 5. Dai voltas às ruas de Jerusalém e vede agora, e informai-vos e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, ou se há homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. E ainda que digam: vive o Senhor, de certo falsamente juro. Ah, Senhor, porventura não atentam os teus olhos para a verdade? Feriste-os e não lhes doeu, consumiste-os e não quiseram receber a correção, endureceram as suas faces mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Eu, porém, disse: deveras, esses são pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, nem o juízo do seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Mas estes juntamente quebraram o jugo e romperam as ataduras. Por isso um leão do bosque os feriu, um lobo dos desertos os assolará. Um leopardo vigia contra as suas cidades. Qualquer que sair delas será despedaçado, porque as suas transgressões se avolumam, multiplicaram-se as suas apostasias. Como vendo isto, te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Quando os fartei, então adulteram, e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos, como cavalos bem fartos, levantam-se pela manhã, rinchando cada um a mulher do seu próximo. Deixaria eu de castigar por estas coisas, diz o Senhor, ou não me vingaria a minha alma de uma nação como esta? Subi aos seus muros e destruí-os, porém não façais uma destruição final. Tirai os seus ramos, porque não são do Senhor, porque alevossimamente se houveram contra mim, a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. Negaram ao Senhor e disseram: não é ele, nem mal nos sobrevirá, nem veremos espada, nem fome. E até os profetas serão como vento, porque a palavra não está com eles, assim se lhes sucederá. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos, porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha, eles serão consumidos. Eis que trarei sobre vós uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor. É uma nação robusta, é uma nação antiquíssima, uma nação cuja língua ignorarás, e não entenderás o que ela falar. A sua aljava é como uma sepultura aberta, todos eles são poderosos. E comerão a tua cega e o teu pão, que teus filhos e tuas filhas haviam de comer. Comerão as tuas ovelhas e as tuas vacas, comerão a tua vida e a tua figueira, as tuas cidades fortificadas, em que confiavas, abatê-las-ão a espada. Contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não farei de vós uma destruição final. E sucederá que, quando disserdes: por que nos fez o Senhor
nosso Deus, todas estas coisas, então lhes dirás: como vós me deixastes e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros em terra que não é vossa. Anunciai isto na casa de Jacó, e fazei ouvir em Judá, dizendo: ouvi agora isso, ó povo insensato e sem coração, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não ouvis. Porventura não me temereis a mim? Diz o Senhor: não temereis diante de mim? Que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não traspassará? Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não a traspassaram. Mas este povo é de coração rebelde e pertinaz. Rebelaram-se e foram-se. E não dizem no seu coração: temamos agora ao Senhor nosso Deus, que dá chuva, a temporã e a tardia, a seu tempo, e nos conserva as semanas determinadas da cega. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados apartam de vós o bem. Porque ímpios se acham entre o meu povo, andam espiando, como quem arma laços, põem armadilhas com que prendem os homens. Como uma gaiola está cheia de pássaros, assim as suas casas estão cheias de engano. Por isso se engrandeceram e enriqueceram, engordaram-se, estão nédios e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não julgam a causa do órfão, todavia prosperam, nem julgam o direito dos necessitados. Porventura não castigarei eu por causa destas coisas? Diz o Senhor: não me vingaria eu de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. Mas que fareis ao fim disto? Capítulo 6. Fugi para a salvação vossa, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém, e tocai a trombeta em Tecoa, e levantai um sinal de fogo sobre Bet-Aquerem, porque do lado norte surge um mal e uma grande destruição. A formosa e delicada assemelhei à filha de Sião, mas contra ela virão pastores com os seus rebanhos, levantarão contra ela tendas em redor, e cada um apacentará no seu lugar. Preparai a guerra contra ela, levantai-vos, e subamos ao pino do meio-dia. Ai de nós, já declina o dia, já se vão estendendo as sombras da tarde. Levantai-vos e subamos de noite e destruamos os seus palácios, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: cortai árvores e levantai trincheiras contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser castigada, só opressão há no meio dela, como a fonte produz as suas águas. Assim ela produz a sua malícia, violência e estrago se ouvem nela, enfermidade e feridas há diante de mim continuamente. Corrige-te, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que não te torne uma assolação e terra não habitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: diligentemente respigarão os resíduos de Israel como uma vinha, torna a tua mão como o vindimador aos cestos. A quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa e não gostam dela. Por isso estou cheio do furor do Senhor. Estou cansado de o conter. Derramá-lo-ei sobre os meninos pelas ruas e na reunião de todos os jovens. Porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho com o que está cheio de dias. As suas casas passarão a outros, como também as suas herdades e as suas mulheres juntamente. Porque estenderei a minha mão contra os habitantes dessa terra, diz o Senhor, porque desde o menor deles até o maior,
cada um se dá à avareza, e desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade, e curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Porventura, envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem. No tempo em que eu os visitar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos nele. Também pus atalaia sobre vós, dizendo, estai atentos ao som da trombeta, mas dizem, não escutaremos. Portanto, ouvi vós, nações, e informa de tu, ó congregação, do que se faz entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Para que, pois, me vem o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras remotas? Vossos holocaustos não me agradam, nem me são suaves os vossos sacrifícios. Portanto, assim diz o Senhor, eis que armarei tropeços a este povo, e tropeçarão neles pais e filhos juntamente, o vizinho e o seu companheiro perecerão. Assim diz o Senhor, eis que um povo vem da terra do norte, e uma grande nação se levantará das extremidades da terra. Arco e lança trarão, são cruéis e não usarão de misericórdia. A sua voz rugirá como o mar, e em cavalos virão montados, dispostos como homens de guerra contra ti, ó filha de Sião. Ouvimos a sua fama, afrouxaram-se as nossas mãos, angústia nos tomou e dores como as de parturiente. Não saias ao campo, nem andeis pelo caminho, porque espada do inimigo e espanto há ao redor. Ó filha do meu povo, cinge-te de saco e revolve-te na cinza, pranteia como por um filho único, pranto de amargura, porque de repente virá o destruidor sobre vós. Por torre de guarda te pus entre o meu povo, por fortaleza, para que soubesses e examinasses o seu coração. Todos eles são os mais rebeldes, andam murmurando, são duros como bronze e ferro. Todos eles são corruptores. Já o fole se queimou, o chumbo se consumiu com o fogo. Em vão fundiu o fundidor tão diligentemente, pois os maus não são arrancados. Prata rejeitada lhe chamarão, porque o Senhor os rejeitou.